E aí, pessoal, o professor Caio de volta aqui para ter mais uma conversinha com vocês sobre a fisiologia e a histologia dos vegetais. Na aula passada a gente falou sobre histologia dos vegetais, como é que eles se organizam microscopicamente, e agora a gente vai falar sobre como os vegetais eles funcionam, como os vegetais obtêm os elementos necessários para se desenvolver. Então essa aula é referente ao capítulo 5 do nosso livro, tá? Então, vamos entender como é que eles obtêm essa energia. A gente conhece o processo fotossintético, né, dos organismos autotróficos, ou seja, aqueles que produzem o seu próprio alimento. Como assim? Como é essa produção do próprio alimento? Né? A gente vai conhecer como é que os vegetais fazem essas reações para produzir o seu próprio alimento, né? Que é por meio do processo fotossintético. Ele é uma reação anabólica, ou seja, de produção, de construção de alguma coisa que vai envolver algumas moléculas, moléculas orgânicas e moléculas inorgânicas, e também a luz solar. A gente conhece o processo fotossintético naquela reação clássica da fotossíntese, né? Moléculas de CO2, dióxido de carbono, mais água, juntamente com os pigmentos fotossintetizantes e a luz solar, a gente forma a glicose, né? Mais água, mais oxigênio. A gente está vendo a reação balanceada aqui, né? Quantas moléculas eu preciso para produzir uma molécula de glicose, né? E quantas moléculas de água e de oxigênio eu vou produzir no final dessa reação, né? Então a gente vê, basicamente é esse o processo fotossintético, mas vamos entender como é que ele ocorre, qual é o processo e as reações que acontecem, tranquilo? A gente precisa entender que para se acontecer a fotossíntese, precisa primeiramente da absorção da luz solar. E a luz solar, ela é organizada nesse espectro da luz visível. Eu falei para vocês na aula, a gente viu esse gráfico aqui no livro de vocês, que é em relação ao comprimento de onda e à absorvância da luz do Sol. E a gente tem as diferentes moléculas, os diferentes pigmentos fotossintetizantes que vão absorver a luz do Sol. Então preste atenção comigo, isso é importante e vai ajudar vocês até na disciplina de física, certo? Vê, tudo aquilo que a gente enxerga de cor é porque aquele objeto está refletindo aquela cor, tá? Então, no espectro visível da luz, a gente tem todos esses tipos de cores aqui. Então, por exemplo, se o objeto ele tem uma coloração vermelha, então ele vai refletir nesse comprimento de onda. Olha só, a luz ela é formada por uma onda, certo? De raios luminosos, tá? Então, se a gente vê alguma coisa de cor vermelha, é porque está refletindo a cor vermelha e as demais cores estão sendo absorvidas por aquela estrutura, tá? Então, pensa comigo. Quando a gente vê uma planta, a planta majoritariamente tem a cor verde, não é assim? Porque a planta é rica em clorofila. Então, se a gente enxerga a clorofila na cor verde, é porque ela está refletindo no espectro a cor verde. Então, olha só nesse gráfico aqui, ó. Quando a gente chega na cor verde, todas as curvas não têm nenhuma absorvância. Por quê? Ela não está absorvendo nessa faixa de comprimento de onda aqui. Se ela não está absorvendo, então está refletindo essa cor. Então, por isso que a gente vê o verde. A gente vê uma planta de cor vermelha ou azul, via de regra, não, porque elas estão absorvendo essas cores. Então, a cor visível é aquilo que, quando a luz do sol bate naquilo e reflete para nós. Então, a gente enxerga aquela cor. Tudo que a gente não está enxergando está sendo absorvido. Deu para entender? Então, os pigmentos fotossintetizantes, eles trabalham nessa absorção de pigmentos, tá? Com esses pigmentos, a absorção do pigmento da luz do sol. Tranquilo? Então, a gente já falou na aula passada que a célula vegetal, ó, que forma diversos órgãos, né? Ela é composta por várias organelas e a organela principal do processo fotossintético é o cloroplasto. O cloroplasto vai ter diferentes estruturas dentro dele, que a gente falou, ó, do grânulo, que são vários tilacoides em conjunto, né? A gente tem o estroma, que é o lúmen
do cloroplasto, ou seja, o espaço vazio, a matriz do cloroplasto, tá? A gente tem a membrana interna e externa, espaço intermembranar, tudo isso a gente falou na aula passada. Tem também DNA, mas vamos focar aqui na estrutura do grano, mais especificamente no tilacoide. Lembra que eu falei para vocês que no tilacoide, mais especificamente na membrana do tilacoide, que vai estar presente a molécula de clorofila. Olha só esse esqueminha aqui, ó. A membrana do tilacoide, essa estruturazinha fininha, a gente tem o complexo antena, que são várias moléculas de clorofila que estão lá prontas para receber a luz do sol, certo? Então, o cloroplasto é importante porque vai abrigar diferentes moléculas de clorofila para absorver a luz solar e dar início ao processo fotossintético. E como é que esse processo acontece? A gente tem que lembrar que ele é um processo cíclico, são várias reações que o resultado da fotossíntese é a produção de moléculas orgânicas, no caso da glicose. Olha só, então, com a luz solar, né, no cloroplasto vai ser realizada a fotossíntese para se produzir moléculas de glicose e também oxigênio. Essas moléculas vão lá para uma organela chamada de mitocôndria, que é a fábrica energética da célula, e nessa mitocôndria vai acontecer a respiração celular e produzir energia na forma daquela moléculazinha bacana que a gente falou sobre ela, que é o ATP. Então, a adenosina trifosfato, está lá no material de vocês, a gente falou sobre isso nas aulas, estamos só revisando aqui, certo? Então, a adenosina trifosfato, o ATP, ela é a fonte de energia da célula, que é essa molécula que vai ativar os processos metabólicos do organismo, certo? Então, o processo fotossintético, ele se resume a isso, a reações cíclicas para produzir energia na forma de ATP. Mas vocês lembram que não é só isso, a fotossíntese, a gente dividiu ela em duas partes, a fase clara e a fase escura. Lembra? A fase clara ou fotoquímica e a fase escura ou a fase química. Lembra? Tá vendo como foi importante a gente estudar o cloroplasto? Porque essas duas fases, a fase química e a fase fotoquímica, vão acontecer em regiões diferentes do cloroplasto. Preste atenção aqui. No cloroplasto, a gente vê que tem o seu estroma, o seu espaço vazio, e tem o grânum, que é o conjunto de tilacoides. Dentro do grânum vai estar a clorofila. Então, a clorofila vai absorver a luz solar, certo? E vai fazer o processo fotoquímico. Foto, lembra que quer dizer luz? Então, o processo fotoquímico é o processo de absorver a luz e fazer reações químicas por meio dessa luz, tá? Então vai absorver a luz solar aqui no grano, vai fazer alguns processos químicos que a gente vai detalhar já já, tá? E o resultado dessas reações fotoquímicas vai fornecer produtos para a etapa química ou de fase escura. Por que de fase escura? Porque não depende da luz, certo? Então, esse processo basicamente vai acontecer durante a noite, mas não só à noite, durante todo o dia e principalmente à noite, porque não tem luz solar, então só acontece a fase escura ou fase química. Lembra que o nome desse ciclo é o ciclo de Calvin ou Calvin-Benson, que foram os dois pesquisadores que fizeram essa descoberta? E essa reação aqui, ó, do ciclo de Calvin vai acontecer no espaço vazio do cloroplasto, também chamado de estroma.